Amém, queridos? Eu venho agora trazer a ministração de quinta-feira. Peço que os irmãos abram seu coração para ser ministrado por essa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão, Senhor, para ser ministrado pelo Senhor através deste áudio. Que o Senhor possa usar esses meios, Pai, para falar e ensinar ao teu povo. E que essa palavra, Senhor, venha direcionada pelo teu Espírito, Pai, ao coração dos teus filhos e o coração das tuas filhas. Peço que o Espírito Santo compartilhe através dessa palavra, revelação, e encha-nos do teu entendimento, para discernir, Senhor, o teu propósito e a tua vontade para nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de podermos ministrar e sermos ministrados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu venho trazer esse estudo, tomando a palavra de Deus que está em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, que fala que quando Jesus foi convidado para uma festa de casamento, nessa festa, Jesus começa o seu ministério estrategicamente, quando o Senhor faz um milagre de transformar a água em vinho. Houve a necessidade do milagre porque havia acabado o vinho na festa. O segundo vinho foi eleito melhor do que o primeiro. Não vamos falar sobre o casamento em Canaã, nem sobre o milagre, mas vamos ver aqui 2 tipos de vinho, que significa 2 tipos de ministérios, 2 tipos de sacerdotes. Amém? Então nós sabemos que a água não tem cor e nem sabor. Então Jesus pega algo que não tem cor nem sabor e transforma em vinho, algo que tem cor e sabor. E o vinho novo era melhor do que o primeiro. O vinho novo representa o ministério que Jesus estava iniciando naquele momento, o ministério da graça. Hoje temos necessidade do vinho novo, de um ministério cheio da unção e do poder de Deus. Vamos ver o vinho novo sendo representado pelo sacerdócio de Samuel e o vinho velho pelo sacerdócio de Eli. Vamos ver esses 2 parâmetros e vamos aprender com a experiência desses 2 sacerdotes, em nome do Senhor Jesus. Começando ministrando para você que a Bíblia diz que todos nós no Novo Testamento somos sacerdotes. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia fala sobre isso. Também em Hebreus capítulo 5, versículo 1, também fala sobre isso. Qual o ministério sacerdotal que estamos exercendo nessa geração? O de Eli, e nós vamos aprender sobre as características desse ministério, ou de Samuel, que também vamos estudar a característica desse ministério. Somos o vinho velho ou o vinho novo? Vamos estudar sobre o ministério de Eli e o ministério de Samuel, para entendermos mais. Primeiro, vamos ver sobre a característica do ministério do sacerdote Eli, Primeira coisa que nós vemos, falta de discernimento espiritual nesse ministério. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 a 15, a palavra do Senhor diz: E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele observou a sua boca. Versículo 13. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 14. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15. Porém Ana respondeu: Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana estava pedindo um filho a Deus. E Eli a tinha por embriagada, irmãos. Eli, ele representa o ministério que falta discernimento. Um crente sem discernimento faz do seu sacerdócio um desastre. Eli,
ele vê as coisas espirituais como carnais e as coisas carnais como se fossem espirituais. Uma outra característica desse ministério é gerar filhos que não conhecem nem importam-se com o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. A palavra do Senhor diz: e era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Os filhos de Eli eram sacerdotes na casa de Deus. Eles tomavam no altar do Senhor qualquer parte da oferta que era trazida para o holocausto, sem nenhum temor. 1 Samuel 2, 13 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes e em sua mão, versículo 14, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia e todo Israel que ia ali a Siló. Versículo 16, e dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora arde dar, e se não, por força tomarei. Versículo 17. Eram, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então eles não tinham nenhum temor ao tratar as coisas de Deus. Eram levianos as coisas do Senhor. E também eram prostitutos, diz a palavra do Senhor. Em 1 Samuel 2, 22, a Bíblia diz: e era, porém, Eli já muito velho, e ouviam tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, em que bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Na verdade, eles nem estavam preocupados em agradar o Senhor. Este é o ministério do vinho velho, irmão. Alcançou sua posição e não estão mais preocupados em agradar a Deus. Como nós estamos servindo a Deus hoje? Nossos filhos naturais e espirituais estão gerando frutos para Deus? Que tipo de sacerdócio nós estamos exercendo hoje? É bom nós analisarmos isso. Eu quero falar de outra característica desse ministério: falta de exercer da autoridade para corrigir. 1 Samuel capítulo 13, versículo 17 diz: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a tua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravéis e não os repreendeu, Eli conhecia os pecados dos seus filhos, mas não corrigia os seus erros. Era outra característica. Ele representa o sacerdote que não corrige seus filhos quando erram. O pai que passa a mão sobre a cabeça dos seus filhos quando erram. Deus não quer a igreja e a família sem correção. A função do sacerdote é corrigir os erros e pecados. Os vínculos da alma foram mais fortes do que exercer a autoridade espiritual e corrigir o erro dos seus filhos. Deus não quer isso nas nossas vidas. Amém? Outra característica desse ministério é a falta de visão. Em 1 Samuel 3:2 diz: e sucedeu naquele dia que estava Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Eli representa o ministério que está velho, cansado e sem visão. Eli perdeu a visão física e espiritual. Muitos sacerdotes hoje perderam a visão ministerial, já não estão mais preocupados em obedecer à vontade de Deus. Cuidado para você não perder o foco da sua vida, o foco do propósito de Deus para a sua vida. Quando se perde a visão, também se para na caminhada. Um cego não anda sozinho. Há muitos sacerdotes cegos. Você é um deles, irmão. Qual a sua visão das coisas de Deus? Como você enxerga a obra do Senhor, aquilo que é de Deus? Qual a visão da sua família e da sua igreja, a visão que você tem?
Será que é a visão de Deus? Outra característica desse ministério é não receber mais revelação de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículos 16 e 17. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Disse ele: eis-me aqui. Versículo 17. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubra. Assim Deus te faça outro tanto, se me encobriste alguma palavra de todas o que te falou. Deus não falava mais com Eli. Para conhecer a revelação de Deus, teve que consultar Samuel, uma criança. Ele havia perdido contato com o Senhor. Ele buscava em Samuel ouvir o que Deus havia falado, irmão. Um sacerdote sem revelação é um desastre, pois o sacerdote é quem leva o povo a Deus. Eli havia perdido toda a unção para ministrar o Senhor. Deus havia rejeitado o seu ministério sacerdotal e deixou de se revelar a ele. Há muitos sacerdotes hoje pregando sem revelação, falando de Deus sem conhecer a vontade de Deus. Qual sacerdócio você representa? Eli ou Samuel? Como anda a sua comunhão de intimidade com Deus? Eli já não tinha mais comunhão com Deus. Qual o nível de revelação que você tem recebido de Deus? Amém, irmão? Outra característica desse ministério é estar condenado a acabar. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 ao 33. Porquanto diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião além da tua casa, ancião algum em tua casa, Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Versículo 33. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para ti consumir aos olhos, e para ti entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Deus condena toda a linhagem de Eli. Este tipo de sacerdócio não agrada a Deus e é condenado a acabar. Eli serviu a Deus 40 anos como sacerdote, e no fim da sua vida não teve ninguém que continuasse o seu ministério sacerdotal. Josué foi sucessor de Moisés, Eliseu foi sucessor de Elias, porém Samuel não teve sucessor de dentro da sua casa, porque ele simplesmente, querido, não cumpriu o propósito de Deus no sacerdócio dele. O pecado do sacerdote faz Deus cortar toda a linhagem. Você é responsável perante Deus pela continuidade do seu ministério sacerdotal. Depois de você, quem vai continuar seu ministério? Então nós somos responsáveis hoje diante do Senhor para levantarmos o nosso sacerdócio, os próximos sacerdotes do Senhor, da próxima geração, que começará dentro da nossa casa e dentro da igreja do Senhor. Deus conta com essa geração, Deus conta conosco, irmão. É bom que você entenda isso. Amém? Deus julgou Eli e seus filhos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 17 e 18. Então respondeu o que trazia a notícia e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve também grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Alfini e Finéas, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18. E sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu.
porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Atente-se para isso. O Deus que levanta também é o Deus que abate. Foi triste o fim do ministério de Eli. Morreu sabendo que não havia substituto em sua família no sacerdócio. Recebeu a notícia da morte de seus filhos e da arca da aliança que havia sido levada, que era sua responsabilidade guardar. Acabou o ministério do vinho velho. Agora Deus já havia preparado o vinho novo através de Samuel. Antes do vinho velho se acabar, Deus já havia colocado Jesus na festa para realizar o milagre do novo vinho. Amém, irmãos? Hoje nós estamos diante do milagre do Senhor, que está gerando um novo vinho para responder à vontade dele nessa terra. Você e eu fazemos parte desse novo vinho, desse novo mover de Deus, para a glória de Deus. Hoje Deus quer levantar uma nova geração de sacerdotes, que é eu e você. Geração do novo vinho, porque o velho já está se acabando. E eu quero falar agora para vocês sobre as características do sacerdócio de Samuel. Primeira característica, gerado através da oração. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva dere um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Samuel foi gerado pela oração de Ana. Ele é resposta da intercessão da oração de Ana. A geração de Samuel é a geração que nasce como resposta de oração. Nós somos resultado da oração daqueles que vieram antes de nós para responder nesse novo tempo à vontade do Senhor. Aqui nasce um ministério forte, cheio da unção de Deus, pois foi gerado com oração e com voto de consagração. Você que faz parte dessa igreja, você é resposta de oração. Você faz parte da geração do vinho novo que vai conquistar essa nação. Diga amém. Você foi gerado pela oração da igreja. Diga amém. Diga glória a Deus. Você é vinho novo. Receba essa palavra. Segunda característica desse ministério do novo vinho, ministério de Samuel, totalmente dedicado a Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 ao 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Porque este menino orava eu, por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e o adorou ali ao Senhor. Glória a Deus. Samuel foi levado ao templo para o serviço do Senhor. A geração do novo vinho é uma geração de serviço ao Senhor. É uma geração que serve, que tem prazer nas coisas do Senhor. É uma geração consagrada para o trabalho da obra do Senhor. É uma geração que vive no altar. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Os políticos resolvem seus problemas em palanques, homens de negócios em restaurantes. Mas os sacerdotes e ministros de Deus resolvem os seus problemas no altar de Deus, aos pés do Senhor. Amém? Fecha parênteses. Deus está chamando uma geração para o altar dele, para viver aos pés dele. Essa é a geração do novo vinho, a geração de Samuel que Deus está levantando nessa geração para o serviço dele, para a glória dele. Amém? Deus levantou Samuel para substituir o ministério do vinho velho, Eli. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, a palavra diz: E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma,
e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. No capítulo 3, versículo 20 e 21, diz a palavra: e todo Israel, desde Dan até Beerseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Versículo 21, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Que glória! Samuel foi levantado para substituir Eli. Samuel representa um sacerdote fiel, que iria proceder conforme o que Deus tinha no coração. Amém, queridos? Todo Israel confirmou que Samuel estava no lugar de Eli. Deus tem levantado você como sacerdote da sua família e da sua cidade. Tome posse disso em nome de Jesus. Você vai receber a confirmação através da obra que o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Prepare-se para o que está chegando. Prepare para o novo do Senhor que Ele está entregando a você em nome de Jesus. Somos a geração de Samuel. Você é vinho novo. Faz parte de uma nova geração que Deus está levantando de profetas e sacerdotes destemidos. Aleluia. A terceira característica desse ministério, o ministério do novo vinho, o ministério de Samuel, é que é apto para receber revelação de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 4. Diz a palavra: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naquele dia. Não havia visão manifestada. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começou a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. O Senhor chamou a Samuel. O tempo que a luz do Senhor estava se apagando, tempo de adversidade e dificuldade que o seu povo estava enfrentando, o Senhor chamou a Samuel, como o Senhor está chamando a mim e você. E nós temos que responder o chamado do Senhor. Nós temos que dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Deus fala com Samuel. Deus fala com você nesse tempo. Era um tempo em que a revelação era coisa rara e Deus falava com Samuel. Assim também é hoje. Deus está levantando uma geração que tem ouvido para ouvir a sua voz. Essa geração do vinho novo está preparada para ouvir a Deus. A quarta característica é que esse ministério produz avivamento, trazendo o povo de volta a Deus. O ministério de Samuel é aquele que traz o povo de volta a Deus, a reconciliação a Deus, a presença de Deus. E o avivamento começa quando o seu povo começa a voltar à presença dele, voltar a ele, voltar a querer, a desejar ele, viver princípio dele. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 e 4, diz a palavra do Senhor: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos convertestes ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram diante de si os Balaíns e os asterotes, e serviram só ao Senhor. Esta geração que vai trazer avivamento de Deus, vai pregar arrependimento e se levantar contra o pecado. Samuel, aos 20 anos, levou o povo a buscar a Deus e abandonar os ídolos. A geração do vinho novo vai trazer milhares de vidas ao arrependimento. Amém. Aleluia. A quinta característica desse ministério é preparar o povo para a batalha, para o enfrentamento da guerra que está se levantando em todo o mundo. Mas nós, o Senhor está nos chamando para se preparar para vencermos essa guerra. Samuel capítulo 7, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: disse mais Samuel:
congregai todo o Israel em Misbá e orai por vós ao Senhor. Samuel preparou o povo para a grande batalha contra os filisteus, levando todo o povo a orar ao Senhor por vós. A geração do novo vinho vai preparar o povo para a batalha contra as obras das trevas e levar muitos à vitória. A sexta característica desse ministério é conquistar a batalha no reino do Espírito. 1 Samuel 7, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande e estrondo sobre os filisteus, e confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Samuel sabia qual era a situação e por isso sacrificou e batalhou no reino do Espírito. Seu povo conquistou a vitória graças ao seu discernimento espiritual. A geração do vinho novo vai ganhar batalhas contra as trevas, porque é uma geração que tem discernimento do reino espiritual, que sabe onde é que está a sua guerra, onde é que está a sua batalha, onde está a sua luta. A sétima característica desse ministério do novo vinho, ministério de Samuel, é levar o povo a um tempo de vitória e paz. 1 Samuel capítulo 7, versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos, oh glória. Eu quero repetir novamente essa palavra. Assim os filisteus foram abatidos. Glória a Deus. E nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então, essa geração que Deus está levantando é para dar cabo ao inimigo da igreja, o inimigo de Deus. Enquanto o ministério de Samuel estava em ativação, os filisteus não chegavam aos arredores do povo de Israel. Eles não vinham nos termos de Israel. E durante toda a vida de Samuel, o povo nunca mais foi molestado pelos filisteus. Samuel representa um novo tempo para os israelitas. A geração de Samuel será uma geração que vai conquistar territórios e trazer um tempo de paz. Você recebe? Essa geração Deus está levantando. Essa geração somos nós que Deus está chamando. Eu quero trazer uma conclusão dessa ministração. Qual o ministério você está desenvolvendo? O de Eli ou o de Samuel? Você faz parte da geração do vinho novo ou ainda é o vinho velho? Hoje é dia de você fazer parte da geração do vinho novo. Ouça a chamada do Senhor. Jesus transformou água em vinho. Se até aqui você foi só água, agora deixe Jesus te transformar em vinho novo. Receba essa palavra. Receba o que o Senhor está te entregando nessa hora aí onde você está. Receba. Tome posse. Essa palavra é o falar de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. Eu creio que toda essa palavra, ela veio como uma semente plantada no teu coração. E eu oro a Deus em nome de Jesus para que o Espírito Santo venha regar essa semente, Ele venha cuidar dessa semente, que Ele venha cuidar dessa terra também que é o teu coração, e que essa semente, ela fique na terra, e que ela seja gerada pela fé, pela oração, para que ela possa germinar, e ela vai germinar, crescer, aleluia, dar fruto, e que o Senhor venha colher esses frutos, em nome de Jesus. Pai, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, que está diante dos nossos olhos é um trampolim para chegarmos no trono. Que nada, Senhor, é para afligir, abater a igreja. É para promover a verdadeira igreja nessa terra. E nós recebemos, Senhor, esse tempo como um tempo oportuno do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus, irmão, esteja revelando e falando poderosamente no seu coração. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que Ele está fazendo.
e ainda há de se manifestar na vida de cada um de nós e em toda a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.